Juristas, sociólogos, ministros e representantes da sociedade civil lotaram os auditórios da sede da OAB de São Paulo. Eles participaram do seminário Reforma Política Já, promovido pela Fundação Padre Anchieta em parceria com a OAB. O tema é destaque no jornalismo da TV Cultura desde o final do ano passado. Plateia cheia durante as 8 horas de debates. O encontro reuniu autoridades e personalidades do mundo acadêmico em um clima amigável e descontraído. Todos com o objetivo de opinar sobre reforma política. Reforma no sentido de dar nova forma, mais atualizada, mais aperfeiçoada, para que nossos institutos jurídicos, como o voto, por exemplo, as eleições, as nossas instituições como os partidos políticos, o Congresso Nacional, para que eles experimentem ganhos de funcionalidade. O assunto ganhou destaque nos programas da TV Cultura desde o final do ano passado. Vamos ver na reportagem. Corredores vazios e nada de votação em plenário. Uma enquete no site da TV com mais de 72 mil votos registrou a opinião do eleitor. Que isso vá se propagando para atingir todas as pessoas que possam estar pressionando o Congresso Nacional, pressionando no sentido positivo de levar ao Congresso Nacional propostas, de levar o Congresso Nacional a discutir essa questão. Eu tenho certeza que nós estamos dando uma contribuição efetiva para que a reforma aconteça. Nem sabe qual será o papel concreto. Os temas foram variados, desde a necessidade da reforma política até a mudança do modelo de financiamento de campanha. Um sistema de financiamento de campanha que não cause tanta desigualdade, que efetivamente a competição ela se realize em termos mais programáticos e não de acordo com os interesses de grupos locais e grupos econômicos. Transmitido pelos sites da TV Cultura e da OAB São Paulo, o seminário foi destaque ao longo da programação da emissora. Toda a programação você pode conferir no site da TV Cultura. E tema do programa JC Debate, ao vivo do estúdio da sede paulista da Ordem dos Advogados. Vamos começar então com essa questão. Qual a importância da reforma política para o nosso país? As propostas apresentadas aqui no seminário vão ser enviadas ao Congresso Nacional e lá vão reforçar as discussões sobre a reforma política. O que nós desejamos é que a reforma política faça com que o Brasil se aproxime cada vez mais do desejo do cidadão e não, evidentemente, da classe política. Christian Lobauer, boa noite. Boa noite. Há um ambiente no Brasil este ano, no Congresso Nacional, para se votar uma reforma política? Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa da Cultura e da OAB, né? Um auditório tão qualificado, né? Uma cobertura tão importante para um tema que, ao meu ver, é o mais importante de todas as reformas. A reforma política é a mãe das reformas. E pela importância que ela tem, certamente a mais difícil de se fazer. E, direto à sua pergunta, os momentos mais ou menos complexos para fazer uma reforma política são o início de mandatos, quando os presidentes, no caso brasileiro, têm, geralmente, a força política para fazê-lo. Teria sido no início do governo Lula, por exemplo, o primeiro mandato, também no segundo mandato e até no primeiro mandato do presidente Lula, nessa escala de possibilidades de se fazer a reforma. Eu acho que nessa situação atual, dentre todas essas comparáveis, acho que essa é a pior. Quer dizer, a gente vê uma dificuldade enorme do governo se constituir, lançar uma bandeira de reformas, de manter um mínimo de estabilidade, não só econômica, mas política. Você vê a dificuldade que está sendo essa disputa pela presidência da Câmara e do Senado, do ponto de vista político. Quer dizer, eu vejo pouca possibilidade pela dimensão que significa uma reforma política diante do quadro atual. Talvez justamente pela crise institucional vivida atualmente e pelo conflito entre as casas e o executivo e o legislativo, talvez haja uma concertação, mas mesmo assim eu não sou tão otimista como seria se tivesse começado em 2003, por exemplo. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Boa noite, William. Luiz Flávio Gomes, que estava lá no seminário hoje, né? Sobra energia nesse jurista aí, né? Pois olha, foi uma jornada realmente diferente, porque nós começamos 8h30 e foi praticamente até as 4 horas, sem parar, não teve almoço, não teve lanche, não teve nada. Mas foi uma aula cívica hoje, viu, William? A TV Cultura, você levou avante isso, e a OAB,
estão de parabéns. O Marcos Costa abraçou essa causa. Foi uma aula cívica de verdade. A OAB, que teve uma participação sumamente relevante na redemocratização em 84 e depois de 85, agora pode ter outra participação relevante para sacudir a população brasileira. Eu, honestamente, acho que estamos voltando de férias, Willi. Quando você volta de férias, fica aquele clima de marasmo. Eu não estou vendo o brasileiro empolgado com essa história não, de reforma política. Eu não estou vendo. Mas, de qualquer maneira, o ano não começou, porque a gente tem que esperar o carnaval primeiro, depois do carnaval o ano começa para o brasileiro. Ou seja, vamos ver se sacode, se pega. O que foi discutido hoje é um manancial de informação técnica especializada, gente altamente categorizada. Parabéns, disponibiliza logo para todo mundo os conteúdos de todas as falas. Vamos disponibilizar, vamos começar a disponibilizar amanhã no site da TV Cultura e no site da OAB. O Denis Rocco aqui está pelo Twitter fazendo uma pergunta. Esta reforma tende a diminuir a corrupção no Brasil? E eu vou usar uma frase sua para te fazer a pergunta. O risco da reforma política é de que tudo mude para que tudo fique como está. Esse é o grande risco, porque demora para aprovar uma reforma. Isso acontece no campo jurídico, no nosso campo jurídico. Demora para fazer uma lei de reforma de um assunto. Quando reforma, tudo muda para que tudo fique como está. Isto é o quê? Isso aqui é Lampedusa. Tommaso de Lampedusa escreveu isso há muitos anos, metade do século passado. E, então, é leopardismo jurídico. E agora, o risco que temos é o leopardismo político, ou seja, muda tudo e a estrutura de poder continua como está. O risco existe. Lobão, o ministro Carlos Aires Brito, no seminário, disse a seguinte frase: o projeto precisa eleger prioridades e não apresentar uma pauta ampla, que corre-se o risco de não votar absolutamente nada. Já o ministro Nelson Jobim ressaltou que temos que apresentar um teto, temos que apresentar o máximo para ver se consegue alguma coisa, e não o mínimo, porque o mínimo você pode conseguir muito menos do que o mínimo, né? O que você acha dessas duas afirmações, desses dois grandes juristas? Eu acho que são escolha difícil, mas do jeito que funciona o Congresso Nacional, eu acho que tem que ser menos ambicioso e prioridades. A posição do ex-ministro Brito. E eu diria que tem que começar pelo sistema eleitoral, pelo sistema partidário e pela contribuição de campanha. Se a gente mexer nesses três aspectos, conseguir modificar, dar um modelo de distrital misto, que eu consideraria o mais interessante para o país, um sistema partidário que incorpora cláusula de barreira e fidelidade partidária, e na questão de financiamento, um financiamento privado, pessoa física, com limite, acho que a gente entra numa nova era e com chances de reduzir a corrupção. Vocês viram aí que eu apresentei no seminário as enquetes feitas aqui no jornalismo da TV Cultura nos meses de novembro e dezembro. Foram mais de 70 mil votos através de nosso site, cmais.com.br/jornalismo. Eu vou agora apresentar essas propostas aqui no telão e nós vamos comentando ao longo do jornal aqui. A primeira pergunta que nós fizemos é, claro, um resumo do que foi apresentado nos meses de novembro e dezembro aqui no nosso jornalismo e votado por mais de 70 mil pessoas, visualizado por mais de 300 mil só no site. Qual o tipo de financiamento de campanha é o mais adequado? O privado, com recursos do próprio candidato, teve 36,06%. Privado, doação de pessoa física, teve 38,24%, que foi a maior votação, viu, Christian? É o que você disse, né? Inclusive, o Supremo tem uma ação direta de constitucionalidade da própria OAB, questionando, né? O Supremo está analisando essa questão do financiamento de pessoa jurídica das empresas, né? Que você disse que o melhor é financiamento privado. E por quê? Eu acho que é porque você evita doação física. Essa imposição de grupos econômicos. Você vê, por exemplo, nas últimas eleições, são uma dezena de grupos, em toda a eleição de 2014, uma dezena de grupos econômicos, sejam do sistema financeiro, alguns frigoríficos e algumas empresas, foram responsáveis por 60% dos recursos apresentados, pelo menos do ponto de vista legal. E isso dá, evidentemente, um poder para esses grupos de influência muito grande, desequilibrado com o interesse da sociedade. A campanha eleitoral deve ter limite de gasto.
sim 95,98%, a sua ponderação ali procede também com o voto do telespectador. Vamos para a próxima tela. Qual sistema eleitoral você quer para o Legislativo? Obteve a maior votação, 35,51%, o distrital. Eu acho que o distrital misto é o mais interessante para o Brasil. Por quê? Como ele funciona de forma muito breve. Você tem um voto com duas partes. Uma você vota num candidato da sua região, do seu distrito, e no outro você vota num partido. Pode ser num partido que tem uma lista fechada ou aberta, eu acho que deve ser fechada. E aí a composição é feita meio a meio. Quando você elege o Congresso Nacional, o Parlamento, você tem metade dele é eleito um representante de cada distrito, vamos supor que fossem 513, seriam 260 distritos, e a outra parte é um voto na lista do partido. Os partidos que tiverem maior votação, entra o maior número de candidatos daquele partido numa lista fechada, definida pelo próprio partido. Isso dá a chance de você ter um equilíbrio federativo e, ao mesmo tempo, você ter o sujeito que pode cobrar do candidato da sua própria região, que é o grande problema do sistema brasileiro. Você vota e não tem acesso, vamos dizer assim, ao sujeito que te representa. O Fernando Pereira aqui pelo Twitter diz justamente isso. Temos que fazer como nos Estados Unidos. O voto distrital é mais justo para a população, assim você reconhece o seu candidato no dia a dia. É como se fosse um vereador, né? Mas acho que aquela proximidade da população. O sistema americano ele confunde um pouco. Eu acho que a melhor comparação, ainda com dificuldade, seria o modelo alemão. O sistema distrital alemão, embora seja um regime parlamentarista, uma república parlamentarista, mas o modelo alemão acho que me parece um dos mais interessantes para se referendar. Vamos para a próxima enquete. Você é a favor da reeleição para presidente, governador e prefeito? Não, 84,12%. A próxima enquete também é sobre reeleição, não é isso? A próxima pergunta. Aí a duração do mandato deve ser... Qual deve ser a duração do mandato? 5 anos, um pouco mais alongado, 67,59%. As pessoas querem sem reeleição e aumento do tempo de mandato, Luiz Flávio. Isso está correto, eu concordo plenamente com essa maioria. Nós defendemos no nosso site o fim da reeleição no Executivo e uma limitação de tempo para o Legislativo. Isso significaria o fim do político profissional. Por falar nisso, nós estamos ainda coletando nossas assinaturas. Se você, então, já se aqueceu e já acordou para o ano de 2015... participe, vai lá no nosso portal, fimdopoliticoprofissional.com.br. Já estamos chegando a quase 50 mil assinaturas e nós defendemos essas ideias. Estamos com essa maioria que foi apontada aí. E não reeleição para o Legislativo, não é isso, William? Isso. Não é isso? Justamente. Deve haver reeleição no Legislativo, senador, deputado e vereador, não, 54,98%. Próxima tela, vamos lá. Você é a favor do voto obrigatório do facultativo? Esse é um assunto global que sempre aparece aqui nas indagações dos nossos telespectadores. Não é o momento facultativo 90,27% e obrigatório 9,73%. O Brasil não está num momento preparado para discutir esse assunto? Exatamente. Isso é sinal de maturidade. Quer dizer, são 30 anos de democracia, já foram, se não me engano, 7 eleições para presidente, não é isso? 6 ou 7 eleições? 7 eleições para presidente. E o brasileiro já sabe como funciona, enfim, o sistema pode ser aperfeiçoado, mas já se entendeu como funciona o que é votar e o que é não votar. É uma aprendizagem. Se não votar, você também vai pagar um preço por isso. E vai aprender que na próxima vez teria sido melhor talvez voltar. Então, voltar e votar. Então, eu acho que é uma questão de maturidade, o Brasil já chegou na maturidade. Muito bem. Você é a favor da revogação de mandato eletivo, chamado recall? Sim, 96,74%. Só para a gente encerrar, essas foram algumas das perguntas feitas para os nossos telespectadores durante os meses de novembro e dezembro do ano passado. Recall, também você é favorável? Né? Sou totalmente favorável. Político incompetente ou corrupto não pode terminar o mandato. Nós temos que caçá-lo antes do fim do mandato. O recall, portanto, é um instituto muito importante, defendido hoje pela professora Maria Garcia, com toda a elegância da professora Maria Garcia, todo o seu brilhantismo. Uma explanação, brilhante. Aposentados professores, donas de casa, a população marcou presença no seminário promovido pela TV Cultura e a OAB São Paulo. A participação expressiva demonstra o anseio da sociedade pela reforma política já.
A aposentada Ruth saiu cedo de casa e veio com a filha da Zona Norte de São Paulo até o centro para acompanhar a série de debates. Como outras centenas de telespectadores, ela se inscreveu pelo telefone divulgado pelo Jornalismo da Cultura e estava ansiosa pelas palestras. Eu estou sempre ali querendo me manter informada, querendo conhecimento e querendo mudança, querendo transformação. Logo na entrada, os participantes receberam um kit com detalhes sobre o seminário. Na recepção, as pessoas também puderam deixar perguntas aos palestrantes. Todas as dúvidas foram esclarecidas e as respostas ficarão disponíveis no site da TV Cultura. E o povo se sente mais participante através dessas iniciativas como a TV Cultura do que, às vezes, até através do próprio processo eleitoral. Aos poucos, as salas da sede da OAB em São Paulo ficaram assim, lotadas. Todos atentos às discussões sobre o sistema eleitoral, financiamento de campanha, reeleição. Uma prova de que o fim do período eleitoral não encerra o interesse da população sobre temas políticos. Vera é professora de História e veio ao seminário movida por um sentimento: indignação diante dos sucessivos escândalos que o país enfrenta. Isso, para mim, é o mais importante, é ter informações sobre a possibilidade de ter uma crise institucional no país hoje. Todos perceberam que sem a reforma política, todas as demais profundas reformas estruturais do Estado brasileiro não se realizarão, porque tudo passa pela política. Todas essas inscrições de telespectadores da TV Cultura no seminário revelam que o objetivo principal foi alcançado: transformar o cidadão em multiplicador para que a proposta de reforma política ganhe força no conjunto da sociedade. Fernando pretende dar essa força. O teólogo vai levar o debate às comunidades carentes onde atua. Porque uma reforma política é o meio pelo qual o Brasil poderá avançar em direção segura para que a nação possa viver um tempo diferente, um tempo melhor em todos os aspectos sociais, econômicos, familiares e assim por diante. A reforma política está na pauta. É necessária essa discussão interna, essa colaboração, essa integração e também o desenvolvimento disso, ou seja, tem que levar isso na discussão com os próprios parlamentares. Luiz Flávio, o Marco Antônio Ferreira aqui pelo WhatsApp faz uma pergunta. Para fazer a reforma política não seria necessária uma Assembleia Exclusiva? Não necessariamente. Pode ser por Assembleia Exclusiva, pode ser que o Parlamento tome a iniciativa e já faça a reforma, só por ele. Pode ser que o Parlamento faça a reforma e coloque um referendo depois, para que os eleitores possam ratificar ou não o que for aprovado pelo Legislativo. Portanto, temos vários caminhos. Podemos fazer por lei ordinária alguns pontos, há outros pontos que nós dependemos de emenda constitucional, como, por exemplo, a proibição de reeleição tem que ser por emenda constitucional. Então, tem vários caminhos, todos chegam lá. Agora, a questão é saber se os anseios da população serão atendidos pelos políticos, porque para eles está muito cômodo deixar como está, porque eles já vivem essa realidade. E o preocupante hoje foi o Jobim, o William, aquela fala final do Jobim me deixou preocupadíssimo, porque ele diz, olha, se corta o financiamento, vai todo mundo pro ilícito e todo mundo comete crime e financia, do mesmo jeito, que o político vai financiar. Puxa, que coisa, então, está todo mundo já admitido que vai para o ilícito, vai para o crime. É pesado, eu achei assim a colocação, mas realista. Eu achei ele realista, porém pesada a colocação. Felipe de Moura, pelo Twitter, quem fará a reforma política? Os políticos de plantão? Muitas pessoas questionam isso aqui, Lobauer. Quem fará a reforma política são os próprios políticos que vai interferir diretamente na vida deles. Mas a população também pode promover iniciativas para que essa reforma aconteça, né? Exato, mas esse é o maior desafio, acho, de todos, que o legislador trabalhar por um modelo que pode prejudicá-lo. É uma coisa quase suicida e, portanto, racionalmente, nunca vai acontecer. Ela só acontece quando há pressão da sociedade. E não é uma coisa etérea a pressão da sociedade, é a insatisfação em todos os níveis. Me parece que, desse ponto de vista, com uma crise como a gente vive hoje, com esse problema da Petrobras, etc., pode haver um momento favorável em função da enorme falta de credibilidade que o Legislativo vai ter se confirmarem essas acusações todas com dezenas de deputados. Mesmo assim, a tendência, William, sem pressão popular, que é muito mais do que a expressão popular, mas é todas as organizações e instituições privadas e a sociedade organizada, se não ficar em cima, como foi esse seminário organizado agora, e essa chamada, sem isso não acontece certamente.